Prepare-se para descobrir a história de um homem que desafiou a velocidade e correu mais rápido que os cavalos do rei. Nos tempos antigos, um acontecimento surpreendente deixou todos perplexos quando um homem comum realizou um feito extraordinário. Como ele conseguiu superar a força e a velocidade dos melhores cavalos reais? Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e explorar o poder escondido por trás dessa incrível conquista. Fique ligado! A história que você está prestes a ouvir é uma das mais incríveis e fascinantes da Bíblia. Em um momento de grande tensão religiosa e política em Israel, surgiu uma figura poderosa que desafiou reis e falsos deuses. Este homem, impulsionado pela força divina, realizou feitos que ainda hoje nos surpreendem. No livro de Primeiros Reis, capítulo 18, encontramos um dos momentos mais extraordinários de sua vida. Após um confronto dramático com os profetas de Baal, ele demonstrou não apenas seu poder espiritual, mas também uma força física surpreendente. Este evento mudou a história e marcou a fé de um povo. Vamos descobrir agora como ele conseguiu o que parecia impossível aos olhos humanos. Para entender o feito extraordinário deste homem, devemos conhecer o contexto histórico em que vivia. Naquela época, Israel era governado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, que promoviam o culto ao deus pagão Baal, causando grande divisão entre o povo. Baal era considerado o deus da fertilidade e das tempestades, e seus cultos muitas vezes envolviam rituais contrários às leis de Deus. A corrupção espiritual e moral se espalhou por toda parte, e o verdadeiro Deus de Israel parecia ter sido esquecido. Neste cenário caótico e desafiador, um poderoso profeta chamado por Deus surgiu para restaurar a fé e a obediência entre os israelitas. Sua missão era clara: confrontar os falsos deuses e demonstrar que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Este contexto de conflito religioso e político preparou o cenário para o evento incrível que estamos prestes a explorar. Elias, o profeta chamado por Deus, desafiou diretamente os profetas de Baal para um confronto épico no Monte Carmelo. Ele propôs um teste definitivo para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Tanto Elias quanto os 450 profetas de Baal deveriam preparar um sacrifício em um altar, mas sem acender o fogo. O verdadeiro Deus seria aquele que respondesse com fogo do céu para consumir o sacrifício. De manhã até o meio-dia, os profetas de Baal gritaram, dançaram e se cortaram, esperando por uma resposta. Mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum fogo, apenas silêncio. Então, Elias começou a zombar deles, sugerindo que talvez seu Deus estivesse dormindo ou ocupado com outra tarefa. À tarde, Elias reuniu o povo e reconstruiu o altar do Senhor, usando 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma vala ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o sacrifício e ordenou que 4 potes de água fossem derramados sobre o sacrifício e a lenha. Ele repetiu a ordem 3 vezes, até que a água encharcou tudo e encheu a vala ao redor do altar. Então Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje seja conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas sob Teu comando. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu voltaste o coração deles para Ti. Imediatamente o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e até a água na trincheira. Vendo isso, o povo se prostrou e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Este confronto não só demonstrou o poder do verdadeiro Deus, mas também expôs a falsidade dos ídolos, restaurando a fé do povo de Israel. Após o dramático confronto no Monte Carmelo, Elias sabia que sua missão ainda não havia terminado. Ele tinha uma mensagem importante para o rei Acabe. A seca que assolou Israel por 3 anos estava prestes a terminar. Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois ouço o som de uma forte chuva. Enquanto Acabe subia a montanha para celebrar, Elias se preparou para um momento crucial. Subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se com o rosto entre os joelhos e começou a orar fervorosamente.
Ele sabia que a chuva prometida por Deus estava prestes a cair, mas ainda não havia sinais disso. Elias enviou seu servo 7 vezes para olhar para o mar. Nas primeiras 6 vezes, o servo voltou sem notícias, mas na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de homem, subindo do mar. Elias reconheceu isso como um sinal de que a chuva estava a caminho. Assim ele enviou seu servo para dizer a Acabe para preparar sua carruagem e descer antes que a chuva o parasse. A atmosfera estava carregada de antecipação e a tensão no ar era palpável. Elias, impulsionado pela força divina, cingiu seus lombos e se preparou para o que estava por vir. Com determinação inabalável e fé absoluta, ele estava pronto para realizar feitos extraordinários, algo que desafiava a lógica humana e demonstrava mais uma vez o poder de Deus. Enquanto Acabe se preparava para partir em sua carruagem puxada pelos melhores cavalos, Elias começou a correr, impulsionado pela força divina. Com a confirmação da pequena nuvem no horizonte, Elias sabia que a grande chuva estava para chegar. Ele havia avisado Acabe para preparar sua carruagem e descer rapidamente antes que a tempestade o detivesse. O rei Acabe, confiando na velocidade e força de seus cavalos, iniciou sua jornada de volta para Jezreel. Enquanto isso, Elias se preparava para um momento crucial. Elias não era apenas um profeta poderoso em espírito, mas também estava prestes a demonstrar uma força física extraordinária. O que aconteceu a seguir foi nada menos que um milagre. Cada passo que Elias deu foi movido por uma fé inabalável e por um propósito maior. Ele não estava correndo apenas com sua própria força, mas com a energia divina que o capacitou. Imagine a cena de um homem aparentemente comum, superando os cavalos mais velozes do rei. Não graças ao seu treinamento físico, mas devido à força de uma fé profunda e a uma missão divina. Elias não apenas correu, ele voou pelo terreno, demonstrando que com Deus todas as coisas são possíveis. Esta demonstração de poder não foi apenas para mostrar a capacidade física de Elias, mas para afirmar o poder do Deus de Israel, que pode capacitar seus servos de maneiras inimagináveis. Não foi apenas uma corrida, foi um testemunho vivo do poder de Deus agindo através de seus servos fiéis. A jornada de Elias até Jezreel não foi fácil. A distância de aproximadamente 30 quilômetros foi preenchida com terreno acidentado, colinas íngremes e trilhas desafiadoras. Além disso, a chegada iminente da tempestade fez com que o terreno ficasse escorregadio e a visibilidade fosse baixa. Correr nessas condições seria um desafio para qualquer pessoa normal, mas Elias tinha uma missão divina. Enquanto avançava, o vento se intensificou e as gotas de chuva começaram a cair, transformando o caminho em uma trilha lamacenta. Mas cada obstáculo ao longo do caminho parecia apenas fortalecer sua determinação. Elias não diminuiu a velocidade. Em vez disso, continuou com força e agilidade surpreendentes. As condições adversas apenas destacaram ainda mais o milagre que estava ocorrendo. Enquanto a tempestade se formava rapidamente, Elias continuou sua corrida, impulsionado pela força divina que o guiava. A paisagem ao seu redor mudava constantemente, mas sua velocidade e concentração permaneceram inabaláveis. O que seria impossível para qualquer outro ser humano, Elias estava conseguindo com impressionante precisão e confiança. Ele não apenas superou os desafios do terreno, mas também demonstrou que, com a ajuda divina, é possível superar qualquer obstáculo. A carruagem puxada pelos melhores cavalos ficou surpresa ao ver Elias correndo à sua frente. A carruagem real, projetada para velocidade e eficiência, deveria ter facilmente ultrapassado qualquer corredor pedestre. Mas Elias, movido pela força divina, não apenas manteve o ritmo da carruagem, mas a superou. Para Acabe, mais do que surpreendente, foi um sinal inegável do poder de Deus agindo através de Elias. Os espectadores, incluindo os servos e a comitiva do rei, ficaram surpresos com o que viram. Foi um espetáculo incrível. Um homem aparentemente comum superando os melhores cavalos do reino. Em todos os rostos, expressões de admiração e espanto eram evidentes. Esse feito extraordinário não apenas demonstrou a incrível capacidade física de Elias,
mas também reforçou sua autoridade como profeta de Deus. A corrida de Elias serviu como um testemunho poderoso para todos que testemunharam, deixando claro que o Deus de Israel estava com ele e lhe concedeu força sobrenatural. Este evento impactou profundamente todos os presentes, deixando uma impressão duradoura do poder divino. Elias chegou a Jezreel antes de Acabe, demonstrando que o poder divino que o movia era maior do que a força dos cavalos do rei. A chegada de Elias não foi apenas um feito físico, mas uma poderosa declaração espiritual. Quando Elias chegou aos portões de Jezreel, ele já havia percorrido uma distância considerável sob condições extremas, algo que teria sido impossível sem a intervenção divina. Sua chegada rápida não apenas surpreendeu Acabe, mas também impactou todos que testemunharam o evento. A cidade de Jezreel, que estava esperando ansiosamente pelo retorno do rei e as notícias da chegada da chuva, viu pela primeira vez a figura solitária de Elias, trazendo consigo a prova do poder de Deus. Este momento simbolizou a vitória do poder divino sobre as forças humanas, reforçando a mensagem de que Deus estava com Elias e que a verdadeira força e velocidade vieram do Senhor. A chegada de Elias a Jezreel marcou o fim de uma jornada épica e o início de uma nova era de fé e esperança para o povo de Israel. Os feitos de Elias não apenas impressionaram aqueles que testemunharam, mas também reforçaram sua autoridade como um profeta de Deus. A corrida simbolizava a urgência e a importância da mensagem que Elias trouxe. Foi a prova viva de que, quando nos alinhamos com a vontade de Deus, podemos superar os limites humanos. A velocidade e a força de Elias, movidas pelo poder de Deus, foram uma demonstração clara de que Deus pode realizar milagres através de seus servos. Para o povo de Israel, este evento foi um poderoso lembrete de que Deus estava presente e ativo em suas vidas, disposto a intervir e realizar o impossível. A corrida de Elias tornou-se uma história de inspiração e fé, demonstrando que a confiança em Deus pode nos capacitar a realizar feitos extraordinários. Até hoje, a história de Elias deixando para trás os cavalos do rei continua a inspirar gerações, lembrando-nos do poder da fé e da capacidade de Deus de operar milagres através de seus servos fiéis. A história de Elias deixando para trás os cavalos do rei Acabe é muito mais do que um notável feito físico. Ela oferece lições profundas sobre fé, obediência e o poder de Deus. Elias não confiou em sua própria força, mas na força que Deus lhe deu. Ele sabia que para cumprir a vontade de Deus, ele precisava entregar-se completamente ao Senhor. Esse nível de fé e dependência de Deus é algo que todos podemos aspirar em nossas vidas. Refletindo sobre esta história, vemos que Elias nos mostra o que é possível quando estamos alinhados com os propósitos de Deus. Sua corrida não foi apenas um ato de velocidade, mas um símbolo da urgência e importância da mensagem de Deus. Elias nos ensina que, apesar dos obstáculos e adversidades, a fé em Deus pode nos permitir alcançar o inimaginável. Além disso, a história de Elias é um poderoso lembrete de que Deus está sempre presente, pronto para nos apoiar em nosso caminho. Quando enfrentamos desafios, podemos lembrar que, assim como Deus deu a Elias a força para correr à frente dos cavalos, Ele também pode nos dar a força para superar nossos próprios desafios. A chave está em confiar totalmente nele e seguir sua orientação. Em nossas vidas diárias, podemos aplicar os princípios desta história, confiando em Deus em todas as circunstâncias. Se estivermos dispostos a nos submeter à sua vontade e confiarmos em sua força, podemos testemunhar milagres e realizar feitos extraordinários. A corrida de Elias serve como um testemunho eterno do que é possível quando temos fé inabalável e obedecemos a Deus. Que esta história inspire a todos nós a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e confiar nele para nos guiar e nos capacitar em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos correr nossas próprias corridas com a mesma fé e determinação de Elias, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Por favor, deixe seus pensamentos sobre o vídeo e o tópico nos comentários, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenham gostado do vídeo.
Se este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio inscrevendo-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e ampliar nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.